ação. Já a base, ela não ioniza, ela dissocia, dissociação. Então, são dois conceitos importantes na hora de você estar resolvendo uma questão, tá? Então, muito cuidado na percepção aí dessas duas palavrinhas. Ionização se refere a ácido. Dissociação se refere a base, tá? A sal também, tá? O sal, ele também dissocia. E aí, a gente falou da nossa primeira função, que foi os ácidos, né? Qual é a característica primordial do ácido? Toda substância que começa com H, não foi assim? Toda substância que começa com H. Foi isso aí que a gente viu. A característica do ácido, qual é a característica do ácido que a gente tem? A gente tem um ácido sabor azedo, né? Sabor azedo do ácido dá a característica dele, certo? A gente trabalhou com os ácidos mais conhecidos, que foi o ácido cítrico, né? Encontrado nas frutas cítricas, o ácido acético, o vinagre, né? O ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago, né? Aí a gente entrou na parte de classificação dos ácidos. O que a gente falou dos ácidos? Os ácidos, eles podem ser, de acordo com sua classificação, eles podem ser monoácidos, eles podem ser diácidos, eles podem ser triácidos, e eles podem ser tetraácidos, tá? Professor, como é que eu vou saber a diferença? Pelo hidrogênio. Se tiver só um hidrogênio, ele é monoácido. Se tiver 2 hidrogênios, ele vai ser um diácido. Se ele tiver 3 hidrogênios, ele vai ser um triácido. E se ele tiver 4 hidrogênios, ele vai ser tetrácidos, tá? Essa seria a nossa primeira nomenclatura em termos de acidez, tá bom? Depois, a gente falou de acordo com a presença de oxigênio ou não. Existem ácidos que não têm oxigênio. A gente chama esse ácido de quê? Hidrácido. Tá? Os hidrácidos são ácidos sem oxigênio. São ácidos sem oxigênio. Professor, dá exemplo aí? Dou sim. Nós temos o HCl, nós temos o HBr, nós temos o HI, nós temos o HF, nós temos o HCN, nós temos o H2S. Ou seja, todos esses ácidos que eu dei de exemplo para vocês são chamados de hidrácidos. São ácidos que não contêm oxigênio na sua estrutura, tá certo? São ácidos que não contêm oxigênio na sua estrutura, certo? Agora, existem ácidos que são os famosos e conhecidos como os oxiácidos. Oxiácidos. Os oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio, né? Agora é diferente. São ácidos que contêm oxigênio, tá? Obrigatoriamente são moléculas que têm oxigênio. Professor, dá um exemplo? Do H2SO4, HNO3, HClO4, H2CO3. Olha, todos os meus exemplos têm oxigênio na estrutura, tá? Nós falamos das acidez do ácido, né? Nós temos 3 tipos de ácidos. Nós temos os ácidos fortes, nós temos os ácidos moderados, nós temos os ácidos fracos, tá? Como é que a gente vai saber a força?
Bom, se ele for um ácido, né? Você vai fazer assim, ó. O cálculo, por exemplo, digamos aqui, eu tenho aqui o HClO4. Como é que vai ser o cálculo para você calcular a acidez? Para saber se ele é forte ou fraco? Bom, você vai pegar a quantidade de oxigênio aí, que é 4, menos a quantidade de hidrogênio, que é 1. Ó, 4 menos 1, que dá igual a 3. Se o valor der 3, ele é chamado de ácido muito forte. Agora, se eu tenho esse exemplo, HNO3, ó, como é que faz o cálculo? 3 oxigênio menos 1 hidrogênio. Né? Desculpa. 3 menos 1. Vai dar quanto? 2. Quando a subtração der 2, aí eu tenho um ácido forte. Tá? Ácido forte. Agora, esse exemplo. H3PO4. Nós temos aí 4 menos 3, né? 4 menos 3 dá 1. Quando der 1, eu tenho um ácido moderado. Moderado. Agora, quando eu tiver um ácido H3BO3, olha aí, ó. Aí vai dar 3 menos 3, que dá igual a 0. Toda vez que der 0, tem um ácido fraco. Certo? Mais ou menos nessa linhagem aí. Alguma pergunta? Perguntas não, né? Vamos para frente. A gente já está na página 218. A gente falou da volatilidade, né? Volatilidade do ácido, né? Falamos da chuva ácida, né? Falamos da nomenclatura dos ácidos. Aqui já entra a importância, aqui já temos conceitos importantes aqui dentro da nomenclatura. Quando o ácido for um hidrácido, que é um ácido sem oxigênio, né? Por exemplo, HCl, como é que a gente dá o nome? Ácido clorídrico. Olha aí, ó. Ácido clorídrico. Hídrico, terminação. HBr, ó. HBr. Ácido bromídrico. Olha a terminação hídrico, ó. Certo? Então, muito cuidado na hora da nomenclatura para não se embananar, viu? Cuidado, cuidado. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos falar agora do ácido, da nomenclatura do ácido oxiácido. O oxiácido, você tem que saber aquela regrinha do ácido mais hipo, não sei se vocês lembram, né? Da regrinha, que tem que fazer aquele cálculozinho. Por exemplo, aqui, ó. HBr. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o Word, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve. Por exemplo, se ele pedir uma questão o NOx de um ácido. Vocês sabem fazer, né? Aquela regrinha que eu ensinei. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir o Word aqui, que fica mais fácil para mostrar no Word para vocês.
Ok, enquanto isso, enquanto vai abrindo aqui, eu vou continuando. Aí nós temos os ácidos de acordo com a hidratação, né? Ácidos com adição de água, né? Nós temos os ácidos mais conhecidos, que é o ácido clorídrico, o ácido fosfórico, o ácido acético, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido carbônico, tá? E aí a gente pode fazer uma questão aqui. Vamos lá. Digamos que eu tenho essa questão aqui, ó. De acordo do que foi estudado, qual dos itens abaixo é um hidrácido? Um hidrácido. Letra A, HSO3, B, H2SO4, C, HCN, D, HClO3. E aí, qual é a resposta? Qual que vocês acham aí que é a resposta? Muito cuidado na hora de pensar aí nesse item, né? Porque aí a gente está se referindo a um hidrácido. Qual seria o bizu, gente? Meu filho. Bom, aí, Ítalo, HCN. Muito bem, Ítalo. Essa seria a resposta. Seria a resposta, não. Essa é a resposta. Porque ali, no caso, a gente tem um hidrácido, né? Letra C, muito bem. Agora, se fosse para calcular um NOx, vou abrir aqui uma tela em branco, com certeza vocês devem estar vendo aí. Se fosse calcular o NOx desse cara, H, deixa eu botar bem grande a letra. Tá em tamanho 20 aqui. Ainda não tá grande? Ah, é porque desceu para 11. Tá no 22. Aí, ó. HClO3. Como é que calcula o NOx desse cara? Vou fazer ele aqui pro meio. Aquela regrinha, né? Que eu ensinei para vocês. A regrinha, professor. Mais 1 mais x menos 2 igual a 0. Lembra dessa regrinha? Aí só tem um hidrogênio lá em cima, então fica 1, né? Mais x menos 3 vezes 2 dá menos 6, igual a 0. O x vai ser igual a 6 menos 1, x vai ser igual a 5. Uma pergunta? Alguma pergunta no cálculo do NOx? Aí a gente fechou os ácidos, né? Que essa seria a última parte da nomenclatura, né? E do cálculo do NOx. Da onde veio o 2? Vamos voltar. Vamos voltar. O 2 é da fórmula, Ítalo. Mais 1
mais x menos 2 igual a zero. Isso aqui é uma fórmula. Vou botar até de vermelho. Da onde veio o 2? Do 3 vezes 2? Ah, sim. 3 vezes 2 deu 6, né? Lá. Volta lá, ó. Bora fazer outro. Vou botar aqui H2SO4. A regrinha, ó. Mais 1 mais x menos 2 igual a 0. 2 vezes 1 dá 2, mais x, menos 4 vezes 2 dá 8, igual a 0. X vai ser igual a 8 menos 2, x igual a 6. Perguntas? Perguntas? Não? Ótimo. Então a gente fechou aí a nossa parte de revisão de ácido. Vamos para a base. Base é toda substância formada e terminada com OH no final. Então toda base tem um OH, tá? BA, OH2, KOH, ó, sempre um OH ó, no final. CaOH2, AlOH3, AgOH, todos têm um OH no final, tá? Para ser uma base tem que obrigatoriamente ter isso. Beleza? Ok, vamos para cima, vamos para cima. Aí a gente classificou as bases, né? Classificação das bases. Como é que a gente classificou as bases? Eu disse que a base ela pode ser chamada de monobase, dibase, tribase, tetrabase. Qual a diferença, professor? Monobase é quando só tem uma hidroxila, dibase quando tem duas hidroxilas, tribase quando tem três hidroxilas e tetrabase quando tem 4 hidroxilas, certo? As bases também pode ser chamada também de monoprótica, ela pode ser chamada de diprótica, ela pode ser chamada de triprótica e ela pode ser chamada de tetraprótica, tá? É como o próprio nome já diz, né? Monoprótica 1, diprótica 2, triprótica 3 e tetraprótica 4. Tá bom? Nós temos as bases em conta-força, bases fortes, bases fracas. Qual a diferença, Tomé? Bom, as bases fortes é aquelas formadas por metais alcalinos, família 1A, e metais alcalinos terrosos, família metais alcalinos terrosos, família 2A. Bases fracas, professor. As bases fracas nós teremos o NH4OH, né? A base fraca. E o restante, né? O restante. Aí nós temos a solubilidade, né, das bases. As bases mais solúveis são as bases dos metais alcalinos, tá? E, incrível que pareça, o NH4OH também, né?
Também ela é solúvel também. Pouco solúvel, a família 2A mais o OH, e não tem solubilidade em todas as demais, tá? Nomenclatura da base muito fácil, é só você botar hidróxido de, nome do elemento, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro, hidróxido de prata. Só tem que saber o nome do elemento, né, para poder dar o nome. Senão não tem como você fazer, certo? E os elementos que aparecer com NOx igual, por exemplo, o ferro 2 e o ferro 3. Aí vocês podem escrever, por exemplo, aqui o ferro. Deixa eu aqui para o Word. Ó. Se foi isso que eu abri. Ó. Então você tem aqui o FeOH2 e o FeOH3. Perceba que o que só mudou foi o NOx, né? Um é 2 e o outro é 3. Como é que fica o nome? Ó, o 2 fica hidróxido ferroso. NOx menor, uso. Ao de baixo, ó. Hidróxido férrico. Tá vendo? Ou então você dá o nome em algarismo romano. Hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Ou então, de baixo, né? Hidróxido de ferro 3. Pronto. Entendeu? Sem mistério aí, né? Aí falamos das bases mais comuns, no nosso dia a dia, o hidróxido de cálcio, CaOH2, a amônia, hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio, falamos do hidróxido de alumínio, falamos do confronto ácido e base, né? Questão do pH, muito importante isso aqui, tá? Só lembrando que a gente trabalhou aí com dois indicadores de pH, que foi a fenolftaleína e o papel de tornação. Como é que funciona o processo? Bom, a fenolftaleína, quando ela fica ácida, né? Ela fica incolor. Quando ela fica básica, ela fica vermelha, a cor. Já o papel de tornação é o seguinte, ela muda de azul para vermelho na presença de ácido, então no azul fica vermelho, e de vermelho para azul na presença de base. Então, no papel de tornação, o ácido se encontra na cor vermelha e a base se encontra na cor azul, tá bom? Cuidado para não confundir isso aqui, porque, se eu não me engano, eu botei uma questão dessa na prova, tá? Sobre indicadores. Vou já dar uma olhada na prova para a gente fazer uma revisãozinha também maior, quando for no decorrer das aulas ainda, né? A gente ainda tem aula hoje, amanhã não, quarta-feira. Então dá tempo a gente ver tudo. Então, dá tempo revisar a parte do conteúdo e resolver algumas questões. pH nós temos 3 pHs consideráveis, né? Que é o pH ácido, pH neutro e o pH básico. O pH ácido é o pH abaixo de 7. pH neutro no ponto 7, por isso que já está dizendo neutro, né? E acima de 7 até chegar a 14, pH básico, tá bom? Aí falamos dos sais, né? Os sais, ela tem aquela nomenclatura mais especial, hídrico, oso, ico, eto, ito, ato, né? A gente falou tudo disso, não vou falar sobre isso, tá? Nós falamos da classificação dos sais, nós temos os sais normais, os sais ácidos, os sais básicos, tá? Nós temos a neutralização de um ácido e uma base para formar um sal. Sabemos que uma reação salina é gerada por uma reação de ácido e base, tá bom? Eu mostrei isso para vocês. O sal mais conhecido, nosso conhecido, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Aí nós temos o nitrato de sódio, que é aquele salitre lá do Chile, né? Nós temos o carbonato de sódio, que é aquele pozinho branco que é vendido em mercantil, farmácia.
nós temos o fluoreto de sódio, nós temos o carbonato de cálcio, que é encontrado na pasta de dente também, né? O fluoreto de sódio, que está na pasta de dente, e o calcário é nas rochas calcárias. E nós temos o sulfato de cálcio, né? É usado muito com tinta. Pronto, aí a gente fechou a parte de sal, né? Na parte de conteúdo, né? No sal, ele tem o seu grau de importância, porque é originado de um ácido e de uma base, tá? E, para finalizar a parte das funções inorgânicas, a gente viu os óxidos. Os óxidos são compostos binários, onde, obrigatoriamente, o segundo elemento tem que ser oxigênio. Gente, é binário, não é trinário, não é trenário, é binário. Binário só é 2 elementos, tá bom? Nós temos a classificação dos óxidos, muito importante essa classificação, tá? Sinal de alerta aí, estudem isso aí, tá? Classificação dos óxidos, eles podem ser neutros, eles podem ser básicos, eles podem ser ácidos, duplos ou mistos, anfóteros e peróxidos. Tudo isso aí foi explicado, tá? Eu só estou fazendo a recapitulação para depois a gente fazer a atividade. Certo? Nós temos a nomenclatura dos óxidos, né? Os óxidos, a gente dá o nome óxido de nome do elemento, muito fácil. Por exemplo, aqui, ó, tem esse óxido aqui, ó, CaO. Como é que dá o nome? Óxido de, quem é o Ca? Cálcio. Morreu. KOH, KOH não pode, né? KO, óxido de, aí o quê? Potássio. E aí vai, certo? Acredito que não tem mistério, não. De boa mesmo. Os óxidos mais comuns, né, que é o óxido de cálcio, o dióxido de enxofre, o SO2, o dióxido de carbono, gás carbônico, monóxido de carbono, né? E aí, gente, a gente pode até... Pronto, a parte de funções inorgânicas é isso. Por exemplo, mais uma questão. Qual dos itens abaixo é um sal? Letra A, H2S. Letra B, HI. Letra C, NaOH. Letra D, NaSO4. E aí, pessoal, o item correto? Qual dos itens abaixo é um sal? Como é que você vai saber na hora da prova, diferenciar um do outro? Ítalo. Qual seria, gente, a resposta dessa questão aí? Qual dos itens abaixo é um sal? Bom, a letra A não pode porque é um ácido, né? Começa com H, ácido. Letra B. Letra B, NaOH. OH é uma base. Letra C. Letra C, NaOH. Opa, olhei errado aqui. O A é um ácido. O B é um ácido, porque é o HI, né? A letra C que é uma base. E a letra D é um sal. Letra D é um sal. NaSO4 é um sal. Então, resposta letra D. Agora, pergunta. Questão 3. Qual dos itens abaixo é uma base triprótica?
Qual dos itens abaixo é uma base triprótica? Letra A, NaOH. Letra B, H3PO4. Letra C, AlOH3. Letra D, AgCl2. A resposta, galera? Qual seria a resposta aí dessa terceira? Pergunta é: qual dos itens abaixo é uma base triprótica? A letra A é uma base, mas é monoprótica, né? Só tem uma hidroxila, então não pode ser a A. B. A B é um ácido, não vou nem analisar. A C é uma base e ela é triprótica, né? Tem três hidroxilas. A letra D é um sal, não precisa nem analisar. Ok? O Ítalo tinha botado aí a resposta, né? Porque realmente eu não tinha visto. Letra C. A próxima? Fazer mais uma, a gente finaliza e volta na terceira aula. Galera, quarta questão é... Como é que seria para a gente trabalhar com a quarta questão? Vamos ver aqui. Ver o que dá para a gente... Se eu tivesse essa situação aqui, qual seria a resposta? Vai lá. Foi coisa errada. Pera aí, gente. Porque aqui não tô com a opção de copiar. Mas vamos lá, vou fazer aqui. Qual dos itens abaixo em relação nominal com a fórmula CaO. Letra A, hidróxido de cálcio. B, óxido de bário. C, óxido de cálcio. Letra D, ácido de cálcio. Qual é a resposta? Qual dos itens abaixo tem relação nominal com a fórmula CaO? Letra A, hidróxido de cálcio. Letra B, óxido de bário. Letra C, óxido de cálcio. Letra D, ácido de cálcio. Qual é a resposta? Bom, como a nossa aula terminou, vou dar ênfase aí à resposta, tá? CaO, gente, é um óxido, né? O nome é óxido de cálcio. Resposta, letra C, né? Cal, volta aí na... coloque só o número de vocês no bate-papo. Só o número que eu faço chamada aqui, rapidola. Estourei um pouquinho o tempo, mas
De boa. Terceira aula a gente volta. Beijo. Cheiro para vocês.